If you go out of here Se você sair daqui and you go to buy some cigarettes, e você vai comprar alguns cigarros, I'm not suggesting you do eu não that. estou sugerindo que você faça isso. But if you take the package, Mas se você pega o pacote, there are warnings. há alguns avisos. In the United States, Nos Estados Unidos it has this saying: tem esse dizer: the Surgeon General, o cirurgião geral, the highest doctor in the United States, o grau mais alto de médico nos Estados Unidos, has determined determinou that smoking is dangerous to your health. que fumar é perigoso para você. I want to give you a package. Eu quero te dar um pacote. The Good Shepherd O bom pastor has determined determinou psychology psicologia is dangerous to your spiritual health. é perigoso para a sua saúde espiritual. You don't have to believe me. Você não tem que acreditar em mim, You have to believe God's word. você tem que crer na palavra de Deus. Let's look at several passages. Vamos ver algumas passagens. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. You remember that in this book Paul is teaching the gospel. Lembre-se que nesse evangelho, nesse livro, Paulo está ensinando o evangelho. The good news A boa nova starts with the bad news. começa com a notícia ruim. Chapter 1. Capítulo 1. The Gentiles who don't have the word of God, Os gentios que não têm a palavra de Deus, but can see God's hand in creation, mas podem ver a mão de Deus na criação, where do they end up? onde eles acabam? Onde é o fim deles? In hell. No inferno. Chapter 2. Capítulo 2. Where do the Jews Onde os judeus who have the word of que God têm a palavra de Deus end up? terminam In hell. no inferno. Chapter 3. Capítulo 3. Well then, what good is it to be a Jew? Então qual é o bem de ser um judeu? Paul says this: Paulo diz isso. much in every way. Muito, de várias maneiras. The first thing, A primeira coisa have the word of God. A primeira coisa é ter a palavra de Deus. Now in chapter 1, Agora no capítulo 1, what happens to people? o que acontece com as pessoas? There is nothing wrong with creation. Não há nada de errado com a criação. Not that it isn't fallen. Não é que não seja caída. The effects of death are in the world. Os efeitos da morte estão no mundo. But the world, as God created it, is good. Mas o mundo, como Deus o criou, é bom. As one man said, Como um homem já disse, there's not one little part of the world não há nenhuma pequena parte do mundo that does not have this, que não tenha isso. made by the triune living God. Feito pelo Deus triuno. So the creation points to God. Então a criação aponta para Deus. But what happens? Mas o que acontece? Because we are sinners, Porque nós somos pecadores, what is good o que é bom and clear e claro gets all clouded. se torna nublado. And the reason that is given by Paul and the Holy Spirit through Paul E a razão que é dada por Paulo e pelo Espírito Santo por meio de Paulo is that you and I, é que você e eu, everyone, todos nós, every nation, todas as nações, what do we do with the truth? o que nós fazemos com a verdade? We suppress it. Nós suprimimos a verdade. We push it down Nós empurramos ela para baixo, in unrighteousness. na injustiça. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. You know children. Você conhece as crianças? Sometimes they act very strange. Às vezes eles agem de modo estranho. I can't see you, Eu não posso te ver, so you must not be there. então você não deve estar aí. And you are looking at this child. E você está olhando para essa criança. Loco a cabeça. I see you. Eu vejo você. Just because you have your hands over your eyes Só porque você tem suas mãos sobre os seus olhos, doesn't mean that I'm not there. não significa que eu não estou ali. That's the human race. Essa é a raça humana. God looks down from heaven. Deus olha lá de cima do céu. I don't see you. Eu não te vejo. You're not there. Você não está aí. Why? Por quê?
Because we don't want to obey. Porque nós não queremos obedecer. Why do your children act like they don't believe you're there? Por que as suas crianças agem como se você não estivesse lá? Because they don't want to go to bed. Porque eles não querem ir para a cama. They don't want to eat their vegetables. Não querem comer seus vegetais. They want to live their own life. Eles querem viver sua própria vida. Now, when they grow up, Agora, quando eles crescem, do they change? eles mudam. No, they just get smarter. Não, eles só ficam mais espertos, More sophisticated mais sofisticados in denying the truth. em negar a verdade. And I would submit to you, E eu vou entregar a vocês. that happens with scientists. Isso acontece com cientistas. Doesn't matter whether it's a mathematician, Não importa se é um matemático, a physicist, um físico, a chemist, um químico, or a psychologist. um psicólogo ou um psicólogo. Because there's a lot at stake. Porque tem muito em risco. If I, as a scientist, E se eu, como cientista, observe the world observo o mundo as it really is, como ele realmente é, I only have two choices. eu só tenho duas escolhas: Repent and come to Christ, arrepender-se e vir a Cristo, or continue in a more sophisticated way saying, ou continuar de um modo mais sofisticado de dizer: you're not there. você não está aí. Man is not the image of God. O homem não é a imagem de Deus. Man is a God. O homem é um Deus. Does the world have wisdom? O mundo tem sabedoria? It does. Sim, tem. A kind of wisdom. Um tipo de sabedoria. James speaks of this. Tiago fala sobre isso. Turn to James, Abram suas Bíblias em Tiago, chapter 3, capítulo 3. and Bruno will read for us. E eu vou ler para vocês. Chapter 3. Verse 13 Verso 13 to 18. ao 18. Leiamos. Tiago, capítulo 3, verso 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. There is a wisdom Há uma sabedoria in the world. no mundo It does get things done, que realmente faz as coisas acontecerem, but it doesn't lead to Christ. mas que não levam a Cristo. It does not have the image of God formed in human beings. Não tem realmente a imagem de Deus formada no ser humano. And therefore, it really is an opposition to the living God. Portanto, é uma oposição ao Deus vivo. And I don't want you, E eu não quero que vocês, as Paul did not want his readers, assim como Paulo também não queria que seus leitores to be fooled sejam enganados and to take a type of wisdom e peguem um tipo de sabedoria that accomplishes certain things, que consegue algumas coisas, but it doesn't bring glory to God, mas não traz glória a Deus, nor good to the person. nem nenhum bem para a pessoa. One last reference, Uma última referência, at least for this. pelo menos para quanto a isso, 2 Corinthians. 2 Coríntios. We won't go through the whole book, Não vamos passar por todo o livro, but you remember what is happening. mas você se lembra do que está acontecendo. We had this last night. Nós falamos sobre isso a última noite. Paul has led the Corinthians through the gospel to Jesus Christ. Paulo levou os coríntios por meio do evangelho para Cristo. And Paul has had trouble with the Corinthian church. E Paulo teve problemas com a igreja de Corinto. And we know it was a Presbyterian church Nós sabemos que era uma igreja presbiteriana, because it was run by elders. porque era
era governada por anciãos, presbíteros. So think of the first Presbyterian church of Corinth. Então pense na primeira igreja presbiteriana de Corinto. And you remember, Corinth is well known E lembre-se que Corinto é bem conhecido to you. para vocês. Of course, you know about Carnival, Claro que vocês conhecem o carnaval, Corinthians. Corinto. It was a sexually immoral city. Era uma cidade imoral, com muita imoralidade sexual. And in the midst of that, God, through the power of the Holy Spirit, raised up a church. E lá, por meio do Espírito Santo, Deus levantou uma igreja. And Paul was the founder of that church. E Paulo era o fundador daquela igreja. He led them to Christ. Ele os levou a Cristo. He suffered to get them the gospel. Ele sofreu para levar eles ao Evangelho. And we know, of course, it's like many Presbyterian churches. E nós sabemos que é do jeito de muitas igrejas presbiterianas. It turned against its pastor. Eles foram contra o pastor. In come some men, dressed very well, Vieram alguns homens vestidos muito bem and they had this attitude. e tiveram essa atitude. We, Nós, not Paul, não Paulo. we are true apostles. Nós somos verdadeiros apóstolos. You want to see a servant of God? Vocês querem ver um servo de Deus? Right here. Aqui. Paul, he is little, Paulo é pequeno, ugly, feio and doesn't speak well. e não fala bem. That's not an apostle. Isso não é um apóstolo. And you know how Paul proved his apostolic ministry? E sabe como Paulo provou o ministério apostólico? You've read it. Você leu isso. 2 Corinthians 2 Coríntios. starts this way. Começa desse jeito. I want you to know, Eu quero que vocês saibam, when we came to you, quando nós viemos a vocês, we thought we were going to die. nós pensamos que iríamos morrer. We were absolutely sure that we were going to die. Nós estávamos com toda certeza que iríamos morrer. We had the sentence of death written in us, Nós tínhamos a sentença da morte escrita sobre nós, so that we would know the resurrection power of God, para que nós conhecêssemos o poder da ressurreição de Cristo, and that we could comfort you para que nós possamos confortar vocês with the comfort that Christ gave us. com o conforto que o Cristo nos deu. And therefore, as we saw last night in our brother's preaching, Então, como nós vimos na última noite nosso irmão pregando, Paul says this: Paulo diz isso. we have Nós temos the eternal weight of glory o peso eterno da glória in these clay vessels, nos seus jarros de barro, so that all the glory will go to God para que toda a glória vá para Deus and not to us. e não para nós. And then he didn't do this, but I think he almost did. Mas ele não fez isso, mas eu creio que ele quase fez isso. You want to see the proof that I'm a true apostle? Você quer ver a prova de que eu realmente sou apóstolo? Look at the scars. Olhem para as feridas. That's the proof Essa é a prova that I am the real thing. que eu sou realmente apóstolo. I have entered into the sufferings of Christ. Eu entrei nos sofrimentos de Cristo. And if a person has not entered into the sufferings of Christ, E se uma pessoa não entrou nos sofrimentos de Cristo, he has nothing to offer the person that he counsels. ele não tem nada a oferecer à pessoa que ele está aconselhando. This is not heaven. Isso não é o céu. This is not the resurrection. Isso não é a ressurreição. This is a vale of tears and death. Isso é um lago de lágrimas e morte. And out of your weakness and your sufferings, E de fora saindo da sua fraqueza e sofrimentos, you can hold out Christ to those who have no hope. você pode levar a Cristo para aqueles que não têm esperança. That's the gospel. Esse é o evangelho. And Paul is warning them of false teachers E Paulo está os alertando sobre falsos professores, falsos ensinos, who are very smart, que são muito inteligentes, well-spoken, falam bem, but have a false gospel. mas têm um evangelho falso. And I have to say that
of my psychological friends. E eu tenho isso a dizer também quanto aos nossos amigos psicólogos. Let me tell you a little bit about my life. Deixa eu dizer um pouco sobre a minha vida. I was raised in a Baptist home, Eu cresci numa casa batista, wonderful believing parents. pais maravilhosos, crentes, Wasn't reformed. não eram reformados, There were invitations. haviam convites, I went forward, I can't tell you how many times. e eu fui lá várias vezes, não posso dizer quantas vezes. Every 6 months to ask Jesus into my heart. Cada 6 meses eu pedia Jesus no meu coração. I wasn't saved. Eu não era salvo. I went to seminary. Eu fui ao seminário, I got converted in eu seminary. me converti no seminário. And a large part of that conversion was Jay Adams and biblical counseling. E grande parte daquela conversão foi Jay Adams e aconselhamento bíblico. And when I came to understand Jesus Christ and the gospel, E quando eu entendi Jesus Cristo por meio do evangelho, and I have nothing to offer people except Christ, e quando eu não tenho mais nada a oferecer às pessoas a não ser Cristo, I thought this: eu pensei isso. I need to get a degree in psychology. Eu preciso ter uma graduação em psicologia. If I am going to criticize something, Se eu vou criticar alguma coisa, I had better understand it. eu teria mais entendimento, melhor entendimento. So I went back to graduate school Então eu fui para a faculdade and got a master's in psychology. e consegui um mestrado em psicologia. And I want to tell you, E eu quero dizer isso a vocês. I say with Paul, Eu digo quanto a Paulo. I am not ashamed of the Eu gospel. digo como Paulo, eu não tenho vergonha do evangelho. It is the power of God unto salvation. É o poder de Deus para a salvação. And I met very many nice pagans, E eu encontrei muitas pessoas boas, pagãs, and many smart pagans muitas pessoas inteligentes, pagãs, who had doctorates, que tinham doutorados, who had no answers. que não tinham respostas. And as a new Christian, E como um novo cristão, every course that I took, cada curso que eu tinha, I wrote all my papers from a biblical perspective. eu escrevia todos os meus trabalhos de uma perspectiva bíblica. And I can tell you, E eu posso dizer a vocês, my professors had no answers. meus professores não tinham respostas. Some of them even wished that they could believe, Alguns mesmo desejavam acreditar, but they could not. mas eles não podiam. Now let me give you a brief understanding of modern psychology. Então deixe-me dar uma breve entendimento quanto à psicologia moderna. Have any of you had a course in high school or university in psychology? Alguém aqui já teve algum curso no ensino médio, na faculdade, quanto à psicologia? Okay, just a few. Só alguns. When they study the history of psychology, Quando eles estudam a história da psicologia, they start with the Greek philosophers. eles começam com os filósofos gregos. In Western culture, Na cultura ocidental, psychology, psicologia, which literally means the study of the soul, que literalmente significa o estudo da alma, always was part of philosophy or religion. sempre foi parte da filosofia ou da religião. During the Protestant Reformation, Durante a Reforma Protestante, where the primary battle was against Roman Catholicism, onde a batalha principal era contra os católicos romanos, what began to develop o que começou a desenvolver was something that often is called the Renaissance, é o que normalmente é chamado de renascença, the rebirth of the knowledge of ancient literature. o renascimento do estudo das escrituras antigas. And while the Protestant Reformation emphasized the Word of God, Enquanto a Reforma Protestante enfatiza a palavra de Deus, the sovereignty of God, a soberania de Deus, the 5 solas os 5 solas that we celebrate in these conferences, que nós celebramos nessas conferências, at the same time, ao mesmo tempo, there was the attempt to define human beings houve a tentativa de definir o ser humano without God, sem Deus, without reference to the supernatural, sem referência ao que é sobrenatural,
without persons. sem pessoas. God was removed, Deus foi removido and men said we have to study the universe e foi dito ao homem que nós devemos estudar o universo, and study people estudar as pessoas just by observation. só por meio da observação. We can't have revelation. Nós não podemos ter revelação. There's no personal God. Não há um Deus pessoal, There's just natural laws. só há leis naturais. So if you think about that, Então, se você pensar sobre isso, modern psychology a psicologia moderna is really anti-biblical. é, na verdade, antibíblica. And I can give you E eu examples. posso lhes dar exemplos. Whatever kind of school of psychology, Qualquer escola de teologia, de psicologia que você passar, they all have certain things in common. todas elas têm algo em comum. First, Primeira coisa, it's a non-personal universe. é um universo não pessoal. Mother Nature. Mãe natureza. You should know that from Spiritism and native religions. Você deve saber isso quanto ao espiritismo e das religiões nativas. There's no tri-personal God. Não há nenhum Deus triuno. There's no personal covenant between God and human beings. Não há nenhum pacto entre Deus e o ser humano. So the universe becomes impersonal. Então o universo se torna impessoal. There's not a personal God. Não é um Deus pessoal. And that's not the most important thing. Isso não é a coisa mais importante. Life then becomes mechanical. A vida então se torna mecânica. So we not only learn about the body Então nós não simplesmente aprendemos sobre o corpo and how the body e works como o corpo funciona and try to help. e tentamos ajudar. We begin to define human Nós beings começamos a definir os seres humanos as complex animals. como animais complexos. So I don't know how it is in medical school here, Eu não sei como é uma escola médica aqui, uma faculdade médica aqui, but more and more in the United States, mas cada vez mais nos Estados Unidos, people are not treated as humans, as pessoas não são tratadas como humanos, they are treated as complex machines. elas são tratadas como máquinas complexas. These are the way my muscles work. Esse é o jeito que meus músculos funcionam. We'll break it even down further. Vamos chegar um pouco mais próximo quanto a isso. This is the endocrine system. Esse é o sistema endocrinário. This is how your body works. Esse é como o seu corpo funciona. And when the body doesn't work, E quando o corpo não funciona, what do? o que fazemos? We tinker with the chemistry. Nós usamos a química. So you have a problem. Então você tem um problema? Open your mouth, Abre a boca, insert the right medicine, coloque o remédio certo, you're fine. você está bem. That's how human beings are viewed. É desse jeito que os seres humanos são vistos. Now, can you see how subtle that is? Você vê quão sutil isso é. Praise God, we do have medicine. Graças a Deus nós temos medicina. I am not blind today Eu não sou cego hoje because I have had lens implants. porque eu tive implante de lentes. Now, why did I have lens implants? Por que eu tive essas implantes de lente? Because of steroids. Por causa de esteroides. Not the kind that build muscles, Não aqueles que fazem músculos, but the anti-inflammatory mas os anti-inflamatórios, because of a lung problem. por causa de um problema nos pulmões. Praise God for medicine. Graças a Deus pela medicina. But you can't treat the human soul with chemistry. Mas você não pode tratar a alma humana com química. It needs the Holy Spirit. Ela precisa do Espírito Santo. So, no personal God, Então, nenhum Deus pessoal, mechanical universe, um universo mecânico and perhaps the most important thing that all psychology misses. e talvez a coisa mais importante que a psicologia esquece ou perde, Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ is God's answer to human problems. Jesus Cristo é a resposta de Deus para os problemas do ser humano. There is not a major psychological school Não há nenhuma escola de psiquiatria ou psicologia
Both. Ambos. That recognizes the work of Jesus Christ. Que reconheça o trabalho de Jesus Cristo, So what do we have? a obra de Cristo. O que nós temos? We have well-meaning psychologists, Nós temos psicólogos com boas intenções. well-meaning, Boas intenções, want to help people. querem ajudar as pessoas. Here's what happens. Aqui é o que acontece. They look at people Eles olham para as pessoas and they define people incorrectly. e eles olham as pessoas e definem as pessoas de modo incorreto. If I look at you, Se eu olho para você, man or woman, homem ou mulher, whatever your ethnic background, não importa o seu passado étnico, I see the image of God. eu vejo a imagem de Deus. When the psychologist looks at you, Quando o psicólogo olha para você, they don't see the image of God. eles não veem a imagem de Deus. Already you are defined incorrectly. Já aí vocês já são definidos de modo incorreto. Now, if you define people incorrectly, Mas se você define as pessoas de modo incorreto, they will respond differently. eles vão responder de modo diferente. We have a strange thing in the United States. Nós temos algo estranho nos Estados Unidos. I hope it's not here. Eu espero que não seja igual aqui. I think some of it is. Talvez alguma coisa seja igual. People don't know who they are anymore. Pessoas não sabem quem elas são mais. So we have a well-known Olympic athlete, Então nós temos uma Olimpíada muito bem conhecida. Bruce Jenner. Bruce Jenner. É o nome de uma pessoa? Is the name of a person? Is the name of a person. O nome de uma pessoa. He was a decathlete. Hã? You know, the 10 event with a decathlete. Que era decatleta. Isso. He was in the Olympics Ele estava na Olimpíada back, I think, in the 70s or 80s, nos anos 80 ou 70. and I think he won. E eu creio que ele venceu. But he is famous now. Mas ele é famoso agora. He was married, Ele era casado, but now he says this: mas agora ele diz isso. I am a woman Eu sou uma mulher trapped in a man's body. enclausurada num corpo de homem. Now, I will have to say this, Agora eu vou ter que dizer isso. and I say this very kindly. E eu vou dizer isso de modo bem dócil. He's really mixed up. Ele está meio confuso. Amen? Amém? We have in the United States, Nós temos nos Estados Unidos. and I have a pastor friend who has run into this. Eu tenho um pastor amigo que passou por isso. There are some children Há algumas crianças who play so many video games que jogam tanto videogame that they think that they're animals. que eles acham que eles são animais. So they take on the person of the animal. Então eles acabam pegando essa pessoa de animal, pessoa animal. I think the nickname in English is furries. O apelido disso no inglês seria fairies, ou Furries encantamento. like hair. Cabeludo. So I hear of one of these young people. Então eu escuto alguns desses jovens. I go to a men's retreat, Eu vou a um retiro de homens and there he is. e lá ele está, Fox ears com orelhas de raposa and a tail. e um rabo. He walks around thinking he's a fox. Ele anda ao redor pensando que ele é realmente uma raposa. Now, it is very politically incorrect to say this. Agora, é muito politicamente incorreto dizer isso. He's confused. Ele está confuso. He has defined himself improperly. Ele se definiu de modo impróprio. Because if you think that you are a wolf, Porque se você pensa que você é um lobo, you will start acting like a wolf. você vai começar a agir como um lobo. For many years, Por muitos anos, we've been teaching our teenagers in the United States, nós temos ensinado aos nossos adolescentes dos Estados Unidos: you're just an animal. você é simplesmente um animal. And animals have sex. E animais têm relações sexuais. And so you have to express your sexuality. Então você tem que expressar sua sexualidade. Now, of course, we can't keep up with all the sexual identities. E é claro que nós não podemos acompanhar todas essas identidades sexuais.
There's gay men, há homossexuais, lesbians. lésbicas, There are transgenders. há transgêneros, There are bisexual. há bissexuais. I am told that now on Facebook, Eu ouvi dizer que no Facebook, I don't do Facebook. eu não mexo no Facebook, There are 53 different descriptions of sexuality. há 53 diferentes descrições de sexualidade. And now people are talking about gender fluidity. E agora as pessoas estão falando sobre a fluidez do gênero. One day I am a man, Um dia eu sou um homem, the next day I am a woman, no outro dia eu sou uma mulher, and the next day e no outro dia nobody knows. ninguém sabe. Oh, and by the way, E I can change back and forth. claro, eu posso voltar, ficar indo e voltando. This comes from psychology. Isso vem da psicologia. We define people wrongly. Nós definimos a pessoa de modo incorreto. Now here's the problem. E aqui está o problema. If I define a person improperly, Se eu defino a pessoa de modo incorreto, when I come to observe that person, quando eu vou observar essa pessoa, I will begin to see what they do eu vou começar a ver o que eles fazem in terms of my definition. em termos da minha definição. So the definitional distortion Então, a distorção de definição can lead to descriptive distortion. pode levar a distorções de descrição. I give you, again, not to pick on doctors. Eu vou dar um exemplo sobre médicos. In the United States, Nos Estados Unidos, medicine has changed. medicina mudou. Thank God we are learning more. Graças a Deus nós estamos aprendendo mais. But our first president, Mas o nosso primeiro presidente, George Washington, George Washington, back in the 1700s, voltando aos anos 1700, he died ele morreu partly because of a medical treatment. parcialmente por causa de um tratamento médico, They were bleeding. que ele estava sangrando. They thought that bad blood was part of being sick. Ele foi sangrado porque eles acreditavam que sangue ruim era causa da doença. That can be partially true. Isso pode ser parcialmente verdade. But because of that, Mas por causa disso, the direction that they gave, a direção que eles deram, take out the bad blood. tirem o sangue ruim. He died. Ele morreu. You may have heard of this American, Você talvez tenha ouvido sobre esse americano, Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, one of the greatest theological minds. uma das maiores mentes teológicas. What did he die of? Vocês sabem do que ele morreu? Smallpox vaccination. Vacina de sarampo. They gave it to him to prevent him from getting it, Deram a ele para que ele fosse prevenido dessa doença. and he got the E disease ele pegou a doença and died. e morreu. So if we don't understand how to treat something, Então, se nós não entendemos como tratar alguma coisa, because we have a faulty or partially true definition, porque nós temos uma definição faltosa ou parcialmente verdadeira, we give bad directions. nós damos más direções. And that can lead to discouragement, Isso pode levar a desencorajamento, disillusionment, desilusão and even death. e até mesmo a morte. And that's where modern psychology is. E é aí que a moderna psicologia está. Let me give you three quick examples. Deixe-me dar 3 exemplos rápidos. Now, let me say this by way of introduction. Deixe-me fazer isso de modo introdutório. There is not an approach to psychology Não há nenhuma aproximação quanto à psicologia that has been founded by a Christian. que foi fundada por um cristão. We will talk about this in the next talk. Nós vamos falar sobre isso na próxima palestra. Do we borrow from the world, Nós emprestamos da palavra, or do we stick with the Word of God? ou nós nos grudamos à palavra. Freud. Freud. I'm sure all of you have heard of Sigmund Freud. Eu creio que todos vocês aqui já ouviram falar de Sigmund Freud. Sigmund Freud was not a Christian. Freud não era um cristão. He was Jewish, Ele era judeu. but he even hated Judaism. Mas ele mesmo odiava o judaísmo. Freud
hated Christians. Freud odiava cristãos. His father was persecuted by people who were supposed to be Christians. Seu pai foi perseguido por pessoas que deveriam ser cristãos, He came to hate Christians. e ele começou a odiar cristãos. He didn't even like Jews. Ele nem mesmo gostava de judeus. Freud opened up his psychiatry business Freud abriu seu negócio de psiquiatria on Easter Sunday num dia de Páscoa de domingo, as a way of insulting Christianity. como um meio de insultar a cristandade. Less known than Freud, Uma pessoa menos conhecida do que Freud, Carl Jung. Carl Jung. He was raised in a Christian home. Ele cresceu numa casa cristã. He said communion was the worst thing he ever experienced. Ele diz que a comunhão é a pior coisa que ele já experimentou. He said that he had a spirit guide called Philemon. Ele dizia que ele tinha um guia espiritual chamado Filemão. He was anti-Christian. Ele era anticristão. You may have heard of B.F. Skinner, Talvez você tenha ouvido de B.F. Skinner, famous behaviorist. um famoso behaviorista. He also was raised in an evangelical home. Ele também cresceu numa casa evangélica. He came to hate Christianity, Ele veio a odiar o cristianismo. and he has written a novel E ele escreveu uma novela, besides many scientific books. além de outros livros científicos. It's the worst novel I've ever read. A pior novela que eu já li. Poorly written, Muito mal escrita, but blasphemous, mas de modo blasfêmico. where he has the lead figure Onde ele tem a figura de crucificação, mock Jesus. de debochar de Jesus. Carl Rogers, Carl Rogers, one of the leaders of humanistic psychology, um dos líderes da psicologia humanista, also raised in an evangelical home, também cresceu numa casa evangélica. went to seminary, Foi ao seminário liberal. liberal. He did an internship as a pastor in one summer. Ele fez um intensivo, estágio como pastor. Didn't like it. Não gostou. Went and got a PhD in psychology. Foi e ganhou um PhD em psicologia. Didn't believe in Jesus Christ. Não acreditava em Jesus Cristo. Didn't believe in the afterlife. Não acreditava na vida após a morte. Hated Christianity. Odiava o cristianismo. Basically taught that man was good, Basicamente ensinava que o ser humano é bom, not a sinner, não um pecador. has all the answers within himself. Tem todas as respostas dentro de si. And you as the counselor, E você, como aconselhador, give to that person dá àquela pessoa total acceptance. total aceitação. Whatever they think, say, or do. Qualquer coisa que eles digam, façam ou pensem. And that will draw the answers out of them. E vai tirar as respostas de dentro delas. Very, very different. Muito diferente. Freud, Freud, Jung, Jung, Skinner, Skinner, Rogers. Rogers. I can name others. Eu posso nomear outros. But most of these are not only not Christians, Mas a maioria deles simplesmente não são cristãos, mas também they are anti-Christian, são anticristãos. consciously rebelling against the gospel. Constantemente se rebelando contra o evangelho. There's a book that I hope someone will write. Eu tenho um livro que eu espero que alguém escreva. It won't be me. Não será eu. I can't write. Eu não posso escrever. I hate it. Eu odeio. It is hard. É difícil. But there is a book by a British man, Mas há um livro de um autor britânico, Paul Johnson, Paul Johnson, and it's called The Intellectuals. e é chamado Os Intelectuais. And what he does is very interesting. E o que ele faz é muito interessante. He takes key people Ele pega pessoas-chave in European Western history. na história da Europa Ocidental, Freud, Freud, Marx, Marx, Rousseau, Rousseau,
These people who are famous, essas pessoas que são famosas, people who have shaped Western culture, pessoas que ajudaram a formar a cultura ocidental. he traces their thinking, Ele traça o pensamento deles and then he shows how they lived e aí mostra como eles viviam and how their lives were totally wrecks. e mostram como a vida deles era totalmente errada. And the last chapter is this. E o último capítulo é isso. If these people teach this and live like this Se essas pessoas ensinam essas coisas e vivem desse jeito and get these results, e chegam a esses resultados, why would we want to listen to them? por que nós queremos ouvir essas pessoas? Muito estúpido. Nós somos muito estúpidos. It is a brilliant book, É um livro brilhante. and I'm waiting for some of you E eu espero que alguns de vocês to write The Psychologist escrevam a psicólogos and do the same thing. que façam a mesma coisa. Why would we want to follow people to hell? Por que nós queremos seguir pessoas para o inferno? We have the truth. Nós temos a Do verdade. you believe that? Você crê nisso? I trust you do. Eu If creio I que could, sim. if I could get to seminary unsaved, Se eu chegar ao seminário you could be at this conference and not yet converted. e não ter sido salvo, você também pode ter chegado a essa conferência e também não ter sido salvo. Your only hope Sua única esperança in life and death na vida ou na morte is Jesus Christ. é Jesus Cristo. And that is what your people need. Isso é o que as pessoas precisam. Now, are psychologists always wrong? Agora, os psicólogos sempre estão errados? No. Não. Are Mormons always wrong? Os mormons estão sempre errados? Yes Sim. and no. Não. Now, is it wrong to go 2 by 2 to doorways? Agora é certo você ir de 2 em 2 para doorways? Yeah. Para saídas, para as portas? It's not wrong, Não é errado. but the Mormons don't have the gospel. Mas os mormons não têm o evangelho. And if your church is struggling, Mas se sua igreja está lutando, I hope you don't think this way. eu espero que você não pense desse jeito. I'm going to go to the Mormons Eu vou lá para os mormons, so I can get my people to go door to door. para que essas pessoas da minha igreja possam ir de porta em porta. But I'll just put the gospel in. Mas eu só vou colocar o evangelho lá dentro. The Mormons have the Bible. Os mormons têm a Bíblia. That's not wrong. Isso não é errado. The Roman Catholic Church has the Bible. Os católicos têm a Bíblia. The problem with them? Tem problema com eles? They have a lot else. Eles têm muitas outras coisas. You see, the Reformed faith Você vê, a fé reformada is the gospel. é o evangelho. Only the Word of God. Somente a palavra de Deus. Only grace. Somente a graça. Only Christ. Somente Cristo. Brothers and sisters, it's the only truth that there is. Irmãos e irmãs, essa é a única verdade que existe. And psychology does not recognize that. E a psicologia não reconhece isso. So is there any good in it? Então há algum bem nisso, nela? I think there's good in psychology. Há sim bem, algo de bom na psicologia. And here's the primary good. E aqui é a coisa primária que é boa. Let me give you an example from Christian history. Deixa eu dar um exemplo do histórico cristão. Let me ask you this. Deixa eu me perguntar uma coisa. How many of you believe that there is one God who is tri-personal, Father, Son, and Holy Spirit? Quantos aqui creem que existe um Deus que é tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo? 3 em 1. The church has always believed that. As igrejas sempre creram nisso. But you remember back in Augustine's time, Mas se lembre que nos tempos de Agostinho, there were people who said, no, Jesus is not God the way the Father is. que haviam pessoas que diziam que Jesus não é Deus como o Pai é. If you want to think of it this, they were early Jehovah's Witnesses. Se você pode pensar desse jeito, eles eram os testemunhas de Jeová daqueles tempos.
We have the doctrine of the Trinity Nós temos a doutrina da Trindade, because the church wrestled for almost 100 years over the nature of God. porque a igreja lutou e batalhou quanto à questão da doutrina da natureza de Cristo. Should you be a Jehovah's Witness? Você deveria ser uma testemunha de Jeová? No. Não. But it's good that there were Jehovah's Witnesses Mas foi bom que haviam testemunhas de Jeová, because it drove us back to the Bible porque nos levou de volta à Bíblia to figure out the nature of God. para entender a natureza de Deus. The next one, A próxima, Jesus. Jesus. Who is Jesus? Quem é Jesus? That's easy, Isso é fácil, but not so easy. mas não tão fácil. Is he fully God? Ele é totalmente Deus? Amen. Amém? Is he fully man? Ele é completamente homem? Amen. Are they mixed? Eles estão misturados? No. Não. Are there two Jesuses? Há dois Jesus? Only one. Só um. That's pretty complicated. Isso é bem complicado. Now, how do we know that? Mas como sabemos disso? Because we have the Bible, Porque nós temos a Bíblia and some people were saying things about Jesus that weren't biblical. e algumas pessoas estavam dizendo coisas sobre Jesus que não eram bíblicas. So it forced the church to wrestle through the nature of God and the nature of Jesus Christ. Então forçou a igreja a lutar e procurar saber qual é a natureza realmente de Cristo por meio da Bíblia. So in that sense, Então nesse sentido, heresy is a good thing a heresia é uma coisa boa. because heresy helps us to define what God really says. Porque a heresia nos ajuda a definir o que realmente Deus disse. And I think that's what psychology is going to do for the church. Isso que é o que eu penso que a psicologia vai fazer quanto à igreja. Let me end with this. Deixe-me terminar com isso. We'll talk more about this in the next talk. Vamos falar mais sobre isso na próxima palestra. Every psychology Cada psicólogo has three things, tem três coisas, at least. pelo menos. A doctrine of man. Uma doutrina do homem. Who are human beings? Quem são os seres humanos? Secondly, Segundo, what's wrong with people? o que tem de errado nas pessoas? Everybody knows there's something wrong with human beings. Todo mundo sabe que tem alguma coisa de errado com o ser humano. And then how do you fix it? Então, como você conserta isso? I'll end this with an illustration from my graduate school. E eu vou terminar com uma ilustração do tempo da minha graduação. As I said, I was converted, praise God, in seminary. Como eu disse, fui convertido, graças a Deus, no seminário. So I go to graduate school in psychology. Então eu vou para a graduação em psicologia. I'll never forget this. Nunca vou esquecer sobre isso. A wonderful course Um curso maravilhoso, taught by a woman ensinado por uma mulher, called Counseling Psychology. chamado de psicologia de aconselhamento. How do you help people? Como você ajuda as pessoas? Brilliant woman. Uma mulher brilhante. She walks into class. Ela caminha até a classe Now these are all masters and doctoral students. e ali só haviam mestres e doutores como estudantes. She says, you have an assignment for next week. Ela diz que você tem algo para a semana que vem. And this is the paper. Um trabalho para a semana que vem. Esse é o trabalho. Who is man? Quem é o homem? What is wrong with him? O que há de errado com ele? And how do you fix it? E como você conserta ele? Now this woman was not a believer. Essa mulher não era uma crente. I think her mother was a believer. Eu creio que a mãe dela era crente. A woman who was a believing Baptist. Uma mulher que era uma crente batista. But my teacher had no commitment. Mas minha professora não tinha nenhuma relação. You should have heard the class. Você deveria ter ouvido a classe. They're going crazy. Eles estão ficando loucos. I don't know who man is. Eu não sei quem é o homem. I don't know what's wrong with him. Eu não sei o que há de errado com ele. How you feel? This is so hard. Isso é tão difícil. Me? Eu? This is the easiest thing I've ever been given. Isso é a coisa mais fácil que já me foi dado para fazer. Romans 1, 2, and 3. Romanos 1, 2 e 3. This is right there. Tá tudo ali. Now the design of the course was brilliant. Mas o design do curso era brilhante. You write that paper, Você escreve esse papel. then you read all the books, Então você lê todos os livros. you see films of people counseling, Você vê filmes de pessoas aconselhando.
and that at the end of the course, Então, no final do curso, you write another paper. você escreve um outro trabalho. You can guess what it is. Adivinha o que é? Who is man? Quem é homem? What's wrong? O que há de errado? How do you fix it? E como consertar? So by God's kindness, I got a decent grade. Então, pela graça de Deus, eu tive uma boa nota. So I go through the whole course. Então, eu passei por todo o curso. I get to the end, Eu cheguei ao fim. and I walk up to her. E eu cheguei a ela. She says, I know what you're going to say. Eu já sei o que você vai dizer. I'm going to get Romans 1, 2, and 3 again. Eu vou ter Romanos 1, 2 e 3 de novo. Tá bom. You are correct. Está correto. So I said, can I critique these from a Christian perspective? Então, eu posso criticar essas coisas de um modo cristão, de uma perspectiva cristã. She let me do that. Ela me deixou fazer isso. Every school of psychology has an anthropology, Todas as escolas de psicologia têm uma antropologia, to put it in theological terms. para colocar de modo teológico, They termos have, teológicos. they have a hamartology, Hã? hamartology, Eles têm uma amartologia, a doctrine of sin, uma doutrina do pecado, and they have a salvation stance. e eles têm doutrina de salvação. I could tell you, and I won't take the time of other courses and how my interaction went. Eu vou contar a vocês e não vou gastar muito tempo sobre as outras coisas que eu passei. I will just end with this. Eu vou terminar com isso. 2 Timothy 2 Timóteo 3. 3. All scripture Toda a escritura is spoken by God. é falada por Deus. You talk to God, Você fala com Deus, He won't say anything different than what's here. Ele não vai falar nada diferente do que está aqui. And this word E essa palavra is sufficient for salvation é suficiente para salvação and to equip the man of God, the pastor, e para equipar o homem de Deus, o pastor, for every good work, para toda boa obra, including incluindo training you treinar você to do the work of the ministry. fazer o trabalho do ministério. It's another sermon for another time. É um outro sermão para um outro tempo. Who's supposed to do the ministry? Quem deveria fazer o ministério? Everyone. Todos. The pastor trains. O pastor treina pessoas. There are men and women here Há homens e mulheres aqui who may never be ordained to office, que talvez não sejam ordenados ao ofício, but have skills mas têm habilidades in discipling others into Jesus Christ. em discipular pessoas para Jesus Cristo. That is what the church should do. Isso é o que a igreja deveria fazer. We have something that the world does not have. Nós temos algo que o mundo não tem. We have Christ. Nós temos Cristo. He's the pearl of great price. Ele é a pérola de grande valor. Take everything you have, Pegue tudo que você tem, everything you've learned in university, tudo que você aprendeu na universidade, and sell it e venda isso to have Christ. para ter Cristo. Because on that day, Porque naquele dia, only Jesus somente Jesus can save. pode salvar. Seek first the kingdom of God Busque primeiro o reino de Deus and His e a righteousness. sua justiça, All the rest will be added unto you. e todas as outras coisas serão adicionadas, incluídas nisso. Father in heaven, Senhor nosso Deus no céu, our dear friends and neighbors nossos queridos irmãos e vizinhos who have put Amigos. so much trust in psychology, que colocaram tanta confiança na psicologia, help us to evangelize them. nos ajude a evangelizá-los, Help us to love them. nos ajude a ajudá-los, a amá-los, Help us to be humble, nos ajude a sermos humildes, to be good listeners, a ser bons ouvintes, good learners, bons aprendizes and then present to them Christ in all of His fullness. e apresentar Cristo em toda a sua plenitude. Lord, I think of that passage that we read in James. Senhor, eu penso nessas passagens que nós lemos em Tiago. There is a wisdom that comes from above. Há uma sabedoria que vem de cima, It is deeper, é mais profunda, it is richer, é mais rica and more powerful e mais poderosa than any human substitute. que qualquer outro substituto humano. And Lord, we realize Senhor, nós percebemos
Behind the wisdom of the world que atrás da sabedoria do mundo is the evil one há o maligno, who wants to imitate Christ, que deseja imitar a Cristo, who wants our worship. que deseja o nosso louvor. Please take our hearts Senhor, por favor, leve nossos corações and seal them to Christ. e cele-os a Cristo. We pray in his name. Amen. Nós oramos em seu nome. Amém.